Boa noite, me chamo Cristiane Vieira, sou psicóloga, estou aqui com a minha colega e amiga Adriane de Rose. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente veio conversar sobre o luto, também motivadas por uma reportagem que saiu em vários sites de notícia, né? Sobre a Juliana Paz, né, Adri? Foi bem comentado essa notícia, né? Onde ela diz que não está conseguindo viver o luto, não conseguiu viver o luto, e começou então a sofrer de ansiedades após perdas, né? Acho bem importante que ela pôde falar disso, porque bota a luz para essa questão do luto, da importância de viver essa etapa, as etapas do luto, de poder também falar sobre isso, né? Que ela procurou colegas lá para falar. E nós ali na Referencial temos trabalhado bastante com esse tema do luto. Conta um pouquinho a história que a gente tem realizado ali na clínica, né? Nesse espaço que a gente criou, e com toda a tua experiência também em luto, né? Que tu já agregou na clínica. Acho que é importante assim a gente contar um pouquinho da nossa caminhada ali, da trajetória que a gente está fazendo, né? A gente começou a se preocupar muito com isso e a gente foi criando projetos, né? Pensando nessa questão do luto, de abrir espaço para essa fala, de abrir espaço para poder olhar para isso, a gente foi criando alguns projetos. Assim, o primeiro projeto que a gente pensou, né, foi o Narrando o Luto, que está no blog do Referencial, né? Que quem quiser poder participar é só entrar lá no site do Referencial Psicológico, né? E poder entrar no Narrando o Luto, que a gente pensou na questão da narrativa, né? O como era importante contar a sua história de luto. Mas também o espaço, né? Eu acho que a grande questão que a gente se deu conta nesse período foi o quanto significativo foi ter um espaço determinado na semana, que a gente tem se encontrado desde o ano passado, toda semana, para falar do que está acontecendo naquele momento. A cada número de mortes, né, a gente pôde conversar, pensar juntas, né? Quando foi necessário aquele isolamento maior, quando começou a ter o aumento da circulação, mas quando volta, né? Quando começou a ter a possibilidade das vacinas, né? Ao mesmo tempo, a gente também pôde ir conversando sobre as perdas que iam chegando na clínica e também na vida de todas nós. Então, foi um espaço, assim, muito rico, né? Além da narrativa, o espaço. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente pôde firmar, né? Um espaço próprio, destinado para isso, entre nós, né? Foi muito interessante isso, né? A gente sentiu essa necessidade, Sim. né? Exato, era o que eu ia dizer, eu acho que a gente foi sentindo essa necessidade no momento que a gente começou a se dar conta que a gente falava muito uns com os outros, né? Por quê? Porque estávamos passando todos pela mesma situação, né? Então a gente começou a se dar conta que se esse espaço fosse criado, a gente poderia compartilhar e aí com isso nós podemos preparar também, né? Por quê? Porque a gente acredita que o espaço da fala é muito importante. Né? Então, aí traz bem a questão da reportagem que a Juliana Paz está falando, né? O quanto a fala, o compartilhar, o poder buscar ajuda para ter esse espaço de fala é muito importante. Né? Então, a gente criou isso para nós, né? Começamos a nos encontrar, então, regularmente, num lugar onde a gente podia trocar, podia compartilhar, podia falar, então, dessas perdas todas, que não são só perdas de pessoas, mas perdas do cotidiano, né? Perdas de lugares que a gente podia ir, perdas de encontros, perdas de tantas perdas com a própria família, né? E de perdas gerais. De encontros, de familiares, né? Os próprios encontros com a equipe da clínica que tiveram que ser modificados,
né? Foram muitas perdas. Então, esse espaço também ajudava, e ajuda até hoje, a gente aí pensando e, com isso, abrindo outro espaço, né? Porque esse espaço garante outros espaços. No momento em que a gente pode conversar, abre espaço para um outro projeto, para uma outra ação, né? Enfim, está sendo muito rico. Ele é um lugar onde as ideias brotam, né? Na verdade, como a gente pode abrir para poder falar, começam a vir ideias também do que é necessário, né? Do que a gente precisa e o que as pessoas que estão convivendo com a gente precisam, né? As pessoas que passam, os pacientes que passam na clínica, enfim, o que a gente pode oferecer, o que a gente pode criar. Então, a gente nos dá um suporte ao mesmo tempo e este grupo é o suporte de alguns outros projetos na clínica, né? E aí, falando nisso, nasceu, então, as rodas de conversa de luto para a comunidade. Isso, né? Então aí dali foi esse nosso estalo de, bom, agora estamos preparadas, né? Me lembro muito bem desse dia, vamos abrir as rodas para a comunidade, porque assim como está sendo interessante para a gente elaborar o processo de mudança, transformação e luto que estamos vivendo, também vamos experimentar. E a gente tem feito rodas mensais, tem sido muito interessante, né? Elas têm emergido com algumas temáticas, né? A gente abriu uma primeira roda para falar do luto como processo, né? O que é o luto, né? Que existe muita coisa, muitas falas em relação a isso, mas a gente começou a entender bem como um processo vivido, né? Em vários momentos da vida, enfim, e claro, nesse momento com uma intensidade bem maior, né? Não, e isso eu acho bem importante, assim, a gente poder falar como é que a gente enxerga, né, essa questão do luto e como é que a gente enxerga essas nossas rodas. Então, assim, ela não é uma roda que vai ser um grupo de apoio, ela não é uma roda que vai ser teórica, né? Ela é uma roda aberta para quem quiser conversar sobre isso, vir e falar. Né? E conversar com a gente. Eu acho que isso é o mais importante, assim. Ele tem a mesma organização da nossa própria roda, então também é um espaço criativo, onde pode se criar ideias, onde surgem coisas que as pessoas nos trazem e a gente começa a entender em cima, e também vai elaborando o próximo encontro, né? Então ela também é frutífera, ela também é um lugar que se cria, né? Além de acolhimento, e a gente fez com inscrições, né, Adri, para poder garantir aquele lugar de intimidade, as pessoas se inscrevem, então é diferente, por exemplo, de uma live, é diferente, né, não tem essa exposição. E foi um crescente de assuntos que foram emergindo, né? O luto propriamente dito, porque muitas pessoas pensam que o luto às vezes é restrito à perda de uma pessoa, mas é bem interessante quando a gente amplia essa visão e pode entender que a gente pode estar passando por um momento de luto sem ter perdido uma pessoa, né? Querida, próxima, significativa. Pode ser uma etapa, pode ser uma situação que se concluiu, né? Existem as próprias perdas dos ciclos, do ciclo vital, né? Adolescência, por exemplo, existe toda aquela perda da infância. Do envelhecimento, existem perdas relacionadas a isso também que precisam ser elaboradas, enfim, várias etapas. Física, enfim. E eu acho que a pandemia nos trouxe com muita clareza isso, né, Cris? E a gente pôde trazer isso para a discussão, porque além das pessoas, a gente estava perdendo muitas coisas também. Né? Então ali a gente começou a ver quanta ansiedade, quanta, né, depressão, algumas pessoas não conseguindo lidar com toda essa mudança. Então, bom, a gente começou a ver que então muito, né, também dessas mudanças que às vezes acontecem na vida das pessoas geram muitos estresses, né? E muito em função do luto, que tem que ser feito. Né? Ele é um processo, ele precisa ser pensado, ele precisa ser elaborado, e se ele não é,
Bom, aí nós começamos a ter problema, ou um problema físico, ou, né, começa a vir ansiedade, começa a vir angústia, começa a vir, sei lá, até a Juliana Paz falou até em vertigem, né, várias coisas Isso. assim que atacam o nosso próprio corpo. Ela se surpreendeu, né, com as manifestações somáticas, mas é muito comum, porque corpo e mente é uma coisa só, né? Então, vertigens, alterações de sono, de alimentação, de estômago, né? Dor de estômago, dor de cabeça, né? Isso. São vários sintomas que podem ocorrer. Então, esse processo de luto como algo muito mais frequente na nossa vida, né? E que nos ajuda a amadurecer e no nosso crescimento, que a gente não fala tanto. Né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante, que a gente começou a se dar conta. Então, assim, várias vezes durante várias etapas da nossa vida, e às vezes até diariamente, a gente está revivendo alguns lutos. Isso. Né? E a gente está podendo reviver na tentativa de elaborar de novo, ou mais um pouco. Né? Porque a gente também entende que o luto, ele tem, nesses processos, ele tem camadas também. Né? Então, o tempo, ele vai também trazendo uma profundidade nessa elaboração. Bom, mas voltando para a nossa roda, porque a gente foi fazendo... Foi uma roda, com essa temática, né? Isso. Que a gente pôde falar do luto e o tempo e os tempos do luto, né? Mas de uma forma um pouco diferente do que a gente costuma ver e que foi uma classificação feita há um tempo atrás, e que é muito conhecida, sobre, mas de uma forma um pouco estanque, assim, negação, etapas do luto, né? A gente começou a pensar no luto de uma forma um pouco não tão estática, assim, né? Mas com vários tempos e vários processos. Da outra, a gente entende porque a gente vê a pessoa como única. Então, cada luto também é único. Vai depender de muitos fatores para como ele vai acontecer. Vai depender da forma que aconteceu, vai acontecer o momento da vida que aconteceu, se foi mais traumático, se foi algo longo, que vem acontecendo no decorrer de uma doença, algo que tu vem te preparando, vai ser diferente, né? Algo que aconteceu, um acidente ou algo assim rápido, né? Trágico. Então, também vai ter... Então, cada luto é um luto. Né? E dessa forma, ele vai ter o seu tempo, ele vai ter as suas formas, né? As fases podem ocorrer de forma irregular, ou seja, um pouco agora, daqui a pouco volta de novo, daqui a pouco lá na frente, quando a gente achou que já estava no final, acontece algo que tu volta de novo. Então, é um vai e vem, né? Que cada vez que vai e vem, ou que vai, ele vai se aprofundando. Então, ele também tem uma escala de elaboração que vai, vamos dizer assim, de uma parte mais superficial para algo mais profundo. De maior contato, né, para maior contato. Nesse tempo de hoje, eu posso ter mais contato com isso, né? Então, essa variação de contato com essa realidade, né, que modificou, porque o que mudou ali, né, a perda daquela situação ou daquela pessoa é uma realidade que mudou. Então, o que eu posso absorver dessa realidade que mudou? Então, às vezes eu posso ter mais contato com isso, às vezes menos contato com isso, né? E às vezes precisa de uma maduração, né? Um amadurecimento maior para poder entrar em contato com algo mais profundo também. Exatamente. Né? O tempo do amadurecimento acho bem importante também. Né? De uma paciente, várias, na verdade, mas assim, que diz... quando eu perdi esta pessoa, eu sabia de toda a história, minha e dela. Né? Então, eu sofri. Mas com o tempo, eu consegui entender essa história. Então, ela foi absorvida de uma outra forma, né? Então, a elaboração desse luto também foi sendo feita de uma outra forma mais profunda, porque também foi amadurecendo essa relação. Né? No sentido Digamos que o processo do luto acompanha os processos de amadurecimento da pessoa, né? Ele vai mudando. Por isso que, às vezes,
até assim as pessoas ficam um pouco atrapalhadas, né? Como fazer com crianças, como fazer com adolescentes, porque a gente sabe que a capacidade de processar, de compreensão, de amadurecimento é diferente, né? Mas uma criança não pode não saber o que está acontecendo. Isso também é outro aspecto que é importante a gente dizer, né? Só que talvez como vai comunicar com a criança seja a chave, né? Porque é claro que a gente vai falar diferente do que falaria com um adulto, mas é importante a gente poder trabalhar com essa sinceridade com a criança, porque ela vai perceber que está tudo acontecendo e não vai entender, né? Que as pessoas estão tristes, né? Que isso. Né? Então, e aí o que está acontecendo, né? Ela precisa se deparar com o fator que aconteceu, a morte, né? Mas, obviamente, a gente vai falar de uma forma mais lúdica, né? Sim, de acordo com a idade maturacional dela. Isso é importante, considerar isso, né? Porque a coisa do não falar, da negação, do luto, que também com adultos, né? Ela vai trazer consequências, né? Assim como eu comigo mesma, né? Não querer sentir, não querer conectar com o que eu estou sentindo também vai me trazer consequências, né? Então essa comunicação tem que fluir, né? Tanto externamente como internamente, né? Tem então, um tempo que é difícil falar, né? Tem um tempo que é difícil colocar em palavras o que tu está sentindo, né? Daí veio a roda do silêncio, né? A gente percebeu que tinha algo que não era falado, né? E que isso também podia ser entendido de diversas formas, como negação, mas também como tempo de elaboração, né? Tempo de introspecção, tempo de reflexão, ou tempo de não querer entrar em contato. Podia ter vários sentidos, né? Bom, então eu acho que é bem isso, assim, a gente começou a se dar conta também, né, nessa questão do silêncio, que a gente começou, então, que tem vários silêncios e que pode ter várias razões, né? E a gente trouxe, então, para a roda para falar com as pessoas, para poder sentir como é que as pessoas estavam sentindo isso, né? Esse silêncio, esse espaço, como é que é? Então, é um tempo que tem ali, que é preciso ficar um pouco mais consigo mesmo, é um tempo de uma negação, é um tempo, né, de precisar ficar triste um pouco, ou não achar as palavras, enfim, várias coisas que a gente foi vendo, então, né, e trazendo que esse silêncio muitas vezes não é tão ruim, né, que as pessoas que estão próximas têm que estar ali, né, e estar do lado já é alguma coisa, já ajuda muito, né. Isso, a importância da presença para se surgir a necessidade de falar, da pessoa saber que tem alguém ali, ou simplesmente da presença que acompanha o processo daquela pessoa, do seu luto, né? Muitas vezes a gente até viu, né, falas também de que eu não tinha nada o que ser dito, foi um abraço, não tinha nada, não precisava me dizer nada, porque já entendia o que eu estava sentindo. E aí, depois disso, a gente resolveu fazer a roda dos rituais de despedidas, né? Porque também era uma outra coisa que estava sendo falado muito, do tempo da despedida, né? Dos velórios, enfim, que estava bem diferente, né? Um tempo encurtado, um tempo que estava muito rápido. E como é que as pessoas estavam vendo e sentindo isso, né? Então, a gente começa a se dar conta que novos rituais começam a ser criados, novas formas de se despedir, né? Em função desse tempo necessário, em função da pandemia, que foi encurtado, né? Então, a gente fez essa roda. E eu acho que essa roda foi muito bacana, assim, porque parece que aí sim o pessoal falou bastante, né? Trouxe muitos aspectos, porque como é significativo e importante ter o ritual, né? E poder também dizer que está tudo diferente agora desse ritual, e como está estranho não ter os rituais de sempre, mas, enfim, e surgiu uma palavra nessa roda que foi o vácuo, né? Porque sem rituais
a gente poderia ficar no vazio, mas esse tempo trouxe mais do que isso, trouxe um vácuo, né? Então fica aqui o nosso convite para vir nessa roda, no dia 31, sobre as dores do luto. Até mais! Boa noite, pessoal, e até mais!